Bom dia, meus irmãos. Graças e paz a todos. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho do apóstolo João, capítulo 15. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. À medida que os irmãos a encontrarem, vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ler. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, ilumina-nos, Senhor Deus, nesta manhã. Mas, ó Senhor, que nosso coração tenha a expectativa de que o Senhor opere em nossos corações nesta manhã, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que nós ouçamos a Tua palavra e a recebamos, Senhor, mas que Tu opere em nossa igreja, em nosso coração, Senhor, por meio da Tua palavra. Tua palavra que é poderosa, Senhor Deus, e opera o Teu querer. Tua palavra, Senhor Deus, que penetra, Senhor Deus, o mais profundo da alma e do ser, Senhor. Desperta a mente, quebra cadeias, Senhor. Edifica o Teu povo. É o que nós imploramos a Ti em Cristo e Te agradecemos. Amém, Senhor. Poder sentarmos, irmãos. Meus irmãos, nós ainda continuamos estudando sobre o que é ser um cristão à luz do Novo Testamento. Vamos relembrar alguns pontos que nós vimos. Nós vimos que ser um cristão é ser um cristão. Nós vimos que ser um cristão é ser um discípulo. Que ser um cristão também é ser uma testemunha. E que ser um cristão é ser um crente. Amém. Glória a Deus, né? Fico muito feliz, né, de ouvir os irmãos falando. Saibam disso. Hoje nós iremos ver que ser um cristão é ser um amigo de Deus, um amigo de Cristo. Amém? Nós estamos aqui numa passagem que é um grande trecho das Escrituras. Do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, nós temos Jesus com seus últimos momentos com os apóstolos na terra. Antes da crucificação. É importante dizer isso, tá? Antes da crucificação é o período que Jesus passa dando algumas instruções aos discípulos e após a ressurreição ele vai passar os 40 dias com eles. Mas aqui o Senhor começa a preparar o coração deles para o momento em que ele então seria entregue na cruz do Calvário e morreria. E aqui no capítulo 15 o Senhor fala sobre a extrema dependência e necessidade que os seus discípulos possuem dele. Então, do versículo 1 até o versículo 11, o Senhor fala que ele é a videira e eles são os ramos. Do versículo 12 até o versículo 17, o Senhor fala sobre eles serem seus amigos e então serem enviados no nome desse amigo e terem relacionamento com o Pai e frutificarem por causa dessa amizade. E do versículo 18 em diante, meus irmãos, no capítulo 15, o Senhor fala sobre o ódio do mundo e o envio do Consolador, que é o tema principal do capítulo 16. Hoje nós iremos nos focar do versículo 12 ao versículo 17, onde o Senhor claramente chama os seus discípulos de amigos. Tá? Então, ser um crente é ser um amigo de Cristo. E o que isso significa? Primeiramente, vamos ver a fonte dessa amizade. Toda amizade ela inicia com alguém puxando conversa e construindo relacionamento. E Jesus Cristo diz aqui que a nossa amizade com Deus está fundamentado nele, no querer dele. Observem o que o Senhor diz no versículo 16.
Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O primeiro ponto que nós precisamos então manter em mente, meus irmãos, é que se nós, crentes, somos amigos de Deus, isso é fundamentado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa amizade, ela só existe por causa de Cristo Jesus. E o que nós éramos antes, meus irmãos? Inimigos. Nós não estávamos neutros à pessoa do Senhor. Nós não éramos indiferentes somente à sua pessoa. Nós éramos inimigos de Deus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo diz que Cristo se oferece na cruz do Calvário para que então essa inimizade cesse e agora por meio dele nós passamos a ter amizade com o Senhor, nós passemos a ter relacionamento com Deus. E quando nós falamos sobre amizade, nós estamos falando de uma relação de confiança, em uma relação de cuidado, em uma relação de afeto, em uma relação de relacionamento profundo, meus irmãos. O significado da palavra amigo na Escritura não é o significado que nós temos visto aí ser banalizado no mundo, algo superficial, fluido, facilmente quebrantável, não. A palavra amigo na Escritura é tão profundo que Provérbios afirma que é possível ter um amigo mais chegado que um irmão. Portanto, quando nós falamos sobre amizade, nós estamos falando de alguém que é próximo. Antes nós estávamos longe e contra Deus. Agora nós fomos feitos próximos do Senhor. Agora nós nos deleitamos no Senhor. Agora nós temos prazer na companhia do Senhor. E, meus irmãos, pecadores são recebidos por Deus com alegria, porque eles são recebidos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. De maneira que, assim como o Pai se compraz no Filho, nós então somos agradáveis a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, a reconciliação, a mediação, a amizade com Deus não existiria. Portanto, nós precisamos entender que a fonte dessa amizade é Cristo. A imagem que nós temos é inimigos de Deus, alienados de Deus, afastados de Deus, revoltos e sem prazer na presença dele, são escolhidos por Cristo. Então, Cristo se aproxima, Cristo transforma o coração, Cristo torna os homens amigos de Deus, seus amigos e amigos de Deus por meio da sua pessoa. Portanto, a amizade entre o crente e Cristo está fundamentado na pessoa de Cristo. Em Romanos 3, Paulo diz: nenhum de nós tínhamos interesse por Deus. Nós não somente éramos inimigos do Senhor, mas não tínhamos nenhum interesse por Ele. Essa amizade não era algo buscado por nós. Essa amizade não iniciou como inicia uma amizade humana, onde duas pessoas acabam construindo interesses em comum e se tornam então amigos. Não, nós não tínhamos nenhum interesse em Deus. Portanto, Cristo nos transforma. Cristo se aproxima de nós. Cristo, unicamente Ele, pela vontade dEle, pelo querer dEle, nos transforma e nos faz, então, amigos de Deus. A fonte da amizade do homem com Deus, se hoje nós podemos nos chamar de amigos de Deus, é por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas essa amizade tem um propósito. Observem no versículo 16. Esse é o segundo ponto, o propósito dessa amizade. Cristo diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Nós vemos, portanto, que essa amizade, essa aproximação de Cristo do coração humano tem um propósito. E o propósito é a glória de Deus por meio da frutificação de um povo, irmãos. É muito claro o que Cristo diz. Ele fala: olha, eu os escolhi. E por que ele nos escolheu? Porque nós éramos bons, porque nós tínhamos algo a oferecer? Não tínhamos nada a oferecer. O Senhor, então, nos torna amigos de Deus para que ele nos envie em seu nome e então o Pai seja glorificado. E ele havia dito isso nos versículos passados aos discípulos. Veja o versículo 8.
do capítulo 15. Nisto é glorificado o meu Pai. Capítulo 15 ainda, irmãos, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Portanto, o propósito de Cristo em operar salvação e então nos conduzir a essa amizade com Deus, meus irmãos, é que nós demos frutos para a glória de Deus. Observem que essa relação de amizade com Cristo começa a assumir um novo contorno. Não é uma amizade onde as partes se unem por causa de um interesse comum. Como eu tenho interesses em comum com Cristo e ele tem interesses em comum comigo. Não! O que o Senhor Jesus Cristo deixa claro aqui para nós é que essa amizade consiste, meus irmãos, que quando nós tínhamos interesses totalmente corruptos e perversos, agora nós somos feitos amigos de Cristo. E como nós não temos nenhum interesse bom em nós então nos voltamos para os interesses dele. Essa amizade consiste de que os amigos de Cristo, eles têm todo o seu interesse voltado para o interesse do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma marca de uma amizade genuína com Deus, que é o nosso próximo ponto. Nós vamos parar um pouquinho aqui no ponto 2 ainda. O propósito dessa amizade é a glória de Deus. Tá? Nós precisamos lembrar disso constantemente, irmãos. A pergunta do por que nós fomos salvos? Por quê? Quando nós pensamos na dimensão da nossa utilidade para Deus, é uma resposta que nós não podemos dar. Por que aprouve ao Senhor salvar pecadores? Nós não temos como responder isso. Foi pela sua livre graça, pelo seu livre querer, pela sua livre vontade. Agora, o propósito que Deus nos revela sobre o porquê Ele salva, fica claro na Escritura, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós não somos salvos, irmãos, para o nosso próprio bem. Nós não somos salvos tendo como centro os nossos interesses. Nós não somos salvos para que nós caminhemos de maneira próspera no mundo. A Escritura não apresenta esse tipo de reflexão. Em todas as passagens que falam sobre o propósito da salvação, como em Efésios, no capítulo 2, versículos 9 e 10, o Senhor deixa claro, vocês foram salvos para as boas obras, para que vocês andassem nelas agora, e foram preparadas de antemão. Vocês foram salvos para a glória de Deus. Vocês foram salvos para que vocês deem frutos. Esse é o propósito da nossa salvação. Nós somos retirados, meus irmãos, dos nossos interesses corruptos. Nós somos retirados da nossa queda, da nossa miserabilidade, da nossa morte, para que agora Deus fosse glorificado por nós. O Deus que era ofendido por nós, que era nosso inimigo, agora, meus irmãos, nos salva, nos torna seus amigos, para que nós glorifiquemos e frutifiquemos para Ele. A grande pergunta que nos resta é, nós temos vivido com isso em mente, irmãos? Nós acordamos com essa gratidão no nosso coração? Nós temos exercido os deveres que nos cabem com esse pensamento? Eu vivo, eu existo, eu sou salvo. Eu não serei condenado à ira eterna do Senhor. Eu não estou mais no lamaçal do pecado, se de fato isso é realidade para você. Eu não estou mais caído e abandonado, tomado por Satanás e pelo mundo. Eu fui regenerado para viver para a glória de Deus. Esse pensamento está constante no nosso coração. O mundo nos atrai, meus irmãos, de maneira muito intensa. Muito intensa. Nós precisamos entender isso. E é por isso que nós recebemos um alerta da Escritura acerca da prova da amizade. Então nós vemos a fonte da amizade, o Senhor Jesus Cristo, o propósito da amizade, que é que nós frutifiquemos para a glória de Deus, e agora nós vamos ver a prova da amizade. Observem o que Cristo diz no versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordenam. Essa é a prova da amizade com Cristo. Se nós fazemos o que Cristo ordena. Então observe como fica claro agora aqui. Quando Cristo chama o crente de amigo,
ele mostra que essa amizade dele com o crente, na verdade, é um ato de benevolência e condescendência da parte dele. É como um rei todo-poderoso, que então, dentre os seus súditos, aproxima graciosamente um deles dele e então o trata como um amigo. Mas será que esse homem, esse súdito, que foi aproximado do rei de maneira graciosa e cuidadosa e carinhosa, pode agora se sentir livre para desprezar a hierarquia que há entre eles? A natureza é mudada da relação? Não! Então, Cristo não está dizendo que nós não somos seus servos. Ele diz, eu não tenho mais chamado de vocês somente de servos, mas de amigos. Porque ele, sendo um rei todo-poderoso, nos aproxima de si de maneira carinhosa. Mas a hierarquia permanece. Não há aqui uma divisão de interesses. De maneira que ele diz, vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. A prova da amizade com Cristo é obediência à vontade dele. E essa prova testemunha de que nós não somos inimigos de Deus, irmãos. Ao mesmo tempo que testemunha que nós somos amigos de Cristo, testemunha também que nós não somos inimigos de Deus, porque um amigo de Cristo se submete à vontade dele, e o inimigo, ele é revolto contra a vontade de Cristo. E é por isso, então, que Tiago faz um alerta importante no capítulo 4 da sua carta. Vamos até lá. Tiago 4. Carta de Tiago, capítulo 4. Versículo 1, irmãos. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. E pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós, mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Tiago deixa claro, ele estava lidando aqui com a comunidade judia e cristã ao mesmo tempo, com os judeus crentes. Ele deixa claro que o foco da sua carta é a comunidade da diáspora. E o que acontecia lá? Se os irmãos lerem as cartas, havia muita briga entre os judeus. E ele diz por quê? Porque vocês querem garantir cada um seus próprios interesses. Vocês desprezam a ordem que o Senhor instituiu enquanto igreja, vocês desprezam os interesses do Senhor estabelecidos sobre a igreja, vocês agem cada um buscando satisfazer a sua própria vontade. E ele diz, isso não é testemunho de um crente, isso é testemunho de um ímpio. Vocês estão em guerra porque vocês estão com vários interesses e prazeres e cobiças que têm no coração. E vocês não conseguem contê-las. Portanto, ele diz, olha, vocês são adúlteros e adúlteras. Vocês prometem fidelidade a Deus, mas vocês vivem em infidelidade. Em infidelidade.
Observem, meus irmãos, o versículo 4 é importante, porque parece que há uma quebra aqui do que Tiago está falando. Ele estava dizendo, olha, vocês têm guerras, vocês brigam entre vocês, existem conflitos dentro de vocês. Do nada ele chama essas pessoas de adúlteros e adúlteras. O versículo 4, a tradução é exatamente essa, no original, adúlteros e adúlteras. E ele diz por que ele está chamando eles de adúlteros. Ele diz porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O que ele está dizendo é que a partir do momento que nós dizemos que nós somos crentes, a partir do momento que nós nos chamamos cristãos, meus irmãos, a partir do momento que nós professamos fé no Senhor Jesus Cristo, nós juramos fidelidade a Ele. E a partir do momento que nós não vivemos pelos interesses de Cristo, mas nós vivemos pelos interesses do mundo, nós quebramos o pacto, nós nos tornamos infiéis a Cristo. Nós vivemos pelo interesse de outro, pelos prazeres de outro, e não pela amizade com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, observem, meus irmãos, a fidelidade. Observem que a dedicação a Cristo, a submissão à vontade dele, irmãos, é a prova dessa amizade, dessa fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que não vive em prol dessa vontade, e todo aquele que não vive, meus irmãos, em submissão à vontade de Cristo, não pode ser chamado de amigo de Cristo e, portanto, é alguém que vive para o mundo em inimizade com ele. Não há meio termo. Ou você é um amigo de Cristo, ou você é um inimigo de Deus. E Cristo deixa claro qual é a prova que você tem que fazer no seu próprio coração para poder achar isso. É se você obedece tudo o que eles ordenam. Vamos voltar para o versículo 14 do capítulo 15. Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Então Cristo deixa claro isso. Se nós não fazemos o que o Senhor nos ordena, irmãos, nós não somos amigos de Cristo. E algumas pessoas aqui, quando leem essa passagem, elas vão assim para extremos extremamente românticos. Pensam sobre entregar a sua vida para Cristo. Não, eu morreria pelo Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, isso é tão falso quanto a palavra de Pedro antes do Senhor ser crucificado. Lembrem-se que é exatamente isso que Pedro diz para o Senhor. Eu morrerei, eu irei aonde tu irás, Senhor. E o Senhor diz, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Nós precisamos, meus irmãos, ter humildade e entender que no nosso coração ainda há pecado que milita contra os interesses de Deus. No nosso coração ainda há pecado que ama as coisas do mundo. E nós precisamos mortificar esse pecado. Como? Por meio da submissão a Cristo. É assim que a carne é mortificada, por meio da submissão a Cristo. É assim que o pecado é combatido. Quando você tem 2 escolhas, obedecer ao Senhor ou seguir a sua carne. E você obedece ao Senhor e não segue a sua carne. Quando você é tentado à avareza e você fala, não, eu dou para que eu não seja um avarento. É quando você é tentado a abandonar a comunhão dos santos para poder desfrutar dos prazeres desse mundo e você diz, não, eu vou lutar pela comunhão dos santos e vou abandonar os prazeres desse mundo. Quando nós obedecemos a Cristo e nós negamos o mundo, nós mortificamos a carne e testemunhamos que nós somos amigos de Deus. Quando eu abro mão da imoralidade pela pureza, quando eu abro mão nesse conflito, nessa guerra do coração, pela vontade de Deus e pelos interesses de Cristo, ao invés dos meus interesses e os interesses do mundo, aí nós recebemos um testemunho de que nós somos amigos de Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós somos amigos de Cristo se nós fazemos o que Ele nos ordena. O 4º ponto são os benefícios dessa amizade. Né? Esses benefícios são em prol de nós, irmãos. Não há nenhum benefício para Deus na amizade que Cristo ele opera entre nós e o Deus triuno. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. O primeiro benefício, portanto, é o amor de Deus. O amor de Deus ao ponto de Cristo entregar a própria vida pelos seus amigos.
Nós não temos um amigo que irá nos abandonar. Nós não temos um amigo infiel em Cristo. Muito pelo contrário. Nós temos em Cristo um amigo tão sublime, um rei tão gracioso, que ele entrega a própria vida pelos seus amigos e pelos seus súditos, irmãos. Portanto, o primeiro grande benefício é exatamente ter amizade com Deus e desfrutar do seu amor. Nós que antes nos desfrutávamos da sua ira. Isso significa que nós desfrutamos do seu cuidado, do seu suporte. Nós necessitamos, nós experimentamos, meus irmãos, do seu favor. Essa é a palavra que a Escritura ela usa. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, agora está em nosso favor. Ele opera para o nosso bem. Isso é magnífico. Isso, meus irmãos, isso deveria encher o nosso coração. O Deus Todo-Poderoso opera para o nosso bem. No seu governo soberano e poderoso, no seu governo majestoso e glorioso, cada ato, cada atitude, cada decreto do Senhor opera para o bem do seu povo. De maneira, meus irmãos, que desfrutar do amor de Deus é desfrutar do seu favor. Deus está em favor dos crentes, Ele está em favor dos seus amigos. Cristo diz, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. O outro benefício que nós temos aqui, meus irmãos, é de conhecer a mente e a vontade de Deus. Versículo 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Esse é o segundo grande benefício. Cristo explica o que ele quer dizer com não chamei mais vocês de servos, mas de amigos. Significa que nós fomos aproximados do amor de Deus, do cuidado de Deus. Nós não estamos em um relacionamento indiferente de hierarquia, mas também Cristo diz, eu revelei a vocês o que ouvi de meu Pai. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo conhece na eternidade por ter comunhão plena com o Pai, nos foi revelado na Escritura, irmãos. O fim dos tempos está revelado nas Escrituras. O querer de Deus, o porquê Ele salvou, o seu plano de redenção, a sua vontade, os seus atributos, a maneira como tudo se encerrará. Nós não estamos vivendo uma vida cristã no escuro, irmãos, e nós precisamos lembrar disso. Nós temos promessas concedidas pelo Senhor. Nós sabemos como Ele conduzirá ao fim das eras. Nós temos um Deus que revelou a sua vontade a nós para que nós descansássemos nisso. Nós não estamos como o mundo, irmãos. Cegos, alienados da vontade de Deus. Caminhando em uma fé que não pode nos sustentar e nem nos oferecer nenhuma certeza. Deus se dá a conhecer a nós, de maneira que nós podemos aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Cristo se dá a conhecer a nós para que essa amizade ela seja experimentada. Você tem experimentado da amizade com Cristo? Algumas pessoas são muito contrárias à questão das afeições na nossa relação com Deus, mas não, Cristo nos deu afeições santas. Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom. A nossa fé também é experimental, irmãos. Você desfruta da presença de Cristo, você desfruta do consolo de Deus, você desfruta da bondade do Senhor. Isso é real na sua vida. Você pode dizer, não, eu tenho experimentado disso da minha vida. Essa amizade ela é experimental. O Senhor se dá a conhecer a nós para que nós experimentemos da sua bondade, para que nós experimentemos dos seus atributos. O Senhor tem nos tratado de amigo ao ponto de revelar a nós, meus irmãos, o seu ser, a sua vontade, a maneira como Ele nos fornece todos os suprimentos de graça no Senhor Jesus Cristo. Cada um dos benefícios, meus irmãos, cada uma das promessas para a eternidade, isso nos é dado a conhecer. E aí vem mais uma pergunta. Talvez você não tenha experimentado dessa amizade com Cristo por causa da negligência em conhecer o Senhor Jesus Cristo.
Cristo diz que ele se dá a conhecer a nós. Você pode dizer, eu conheço a Cristo. Eu conheço a história do meu Redentor na terra, eu conheço as promessas sobre o meu Redentor no Antigo Testamento, eu sei falar dos benefícios que ele me concede na cruz do Calvário. Se você não passa tempo com Cristo, diante da sua palavra, recebendo a sua revelação, esse é um dos motivos pelo qual você não tem experimentado do poder de Deus. A Escritura não se relaciona com o nosso coração somente de maneira intelectual, irmãos. A Escritura é a revelação do próprio Deus para que nós experimentemos dele. Nós precisamos lembrar disso. É por isso que em momentos de tristeza Davi podia exaltar ao Senhor, porque ele lembrava quem era o Deus que ele havia experimentado ao longo dos anos. Que o Senhor nos conceda graça para isso, meus irmãos. O penúltimo benefício que nós podemos citar aqui é frutificar para a glória de Deus. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Esse é outro grande benefício que nós desfrutamos da amizade de Cristo. Antes nós éramos infrutíferos. Na verdade, nós éramos frutíferos para o mal, é isso que a Escritura diz. Nós éramos como uma terra maldita, que é regada, que é trabalhada e produz cardos e abrolhos. Revolta ao Senhor. Antes nós escutávamos falar do Evangelho e o nosso coração produzia ódio ao Evangelho. Antes nós ouvíamos falar sobre os interesses de Deus e o nosso coração produzia aversão contra Deus. Mas agora não, irmãos. Por causa de Cristo, nós podemos ter deleite no Senhor e nós podemos ter genuínas boas obras, irmãos. Algumas pessoas costumam me perguntar, pastor, olha, mas tem algumas falsas religiões que produzem tão boas obras. A palavra boa está sendo analisada da perspectiva de quem? Do homem? Não, irmãos. Nós temos que analisar a palavra boas obras da perspectiva de Deus. Boas obras não é aquilo que favorece o homem. Boas obras não é aquilo que arranca lágrimas dos nossos corações, dos nossos olhos. Boas obras são consideradas da perspectiva de Deus. Portanto, nenhuma obra que glorifique ao nome do Senhor é de fato boa. Nós precisamos entender isso. Nenhuma obra que é produzida por pecadores pode ser chamada de boa se não for redimida por Cristo e santificada por Ele. É por isso que Isaías diz que as nossas obras são como trapos de imundície. Você sabe o que é que ele está citando ali? As ataduras de um leproso. Por exemplo, você pega as ataduras. E as ataduras ali estão limpinhas. E o leproso está com ataduras velhas. Então você tira as ataduras do leproso e ali tem uma atadura cheirosinha e limpinha. E então você aplica essa atadura sobre o leproso. A partir do momento que ela toca o leproso, ela se torna impura. Porque todo aquele que tocar a lepra se torna impuro. Isso são as boas obras. É isso que Isaías está dizendo. Tudo que sai de nós, por sair de leprosos, e a lepra é uma analogia para o pecado no Antigo Testamento, está maculado se não for redimido pelas boas obras do Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo diz, por causa de mim, da amizade comigo, vocês irão de fato agora dar bons frutos, frutos de piedade, frutos de justiça, frutos que alegram ao Senhor. Portanto, frutificar é um benefício da amizade com Cristo e uma prova também da amizade com Ele. Se alguém não frutifica, esse não está no Senhor Jesus Cristo. O Senhor inicia essa passagem falando sobre isso. Vamos lá no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que você produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da minha palavra que eu lhes tenho falado. Então observe, quem não dá fruto é cortado. O ramo que não produz fruto é cortado, ele não está vivo, ele não está em Deus. Portanto, frutificar, meus irmãos, é um benefício e também uma prova da amizade com Cristo.
Por fim, meus irmãos, olha só que grande promessa nós temos aqui. Versículo 16 ainda, parte B. A fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O último benefício que nós vimos da amizade com Cristo é que agora nós podemos falar ao Pai pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A lógica de Cristo é: eu os tornei meus amigos e vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Portanto, Cristo diz que ele sujeita o nosso coração aos seus interesses, e um amigo de Cristo tem o coração sujeito aos interesses de Cristo. Logo, meus irmãos, ele frutifica, ele produz frutos dignos de justiça, e ele agora pode se dirigir ao Pai e pedir as coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que em nome de Cristo não é uma frase mágica, como a igreja evangélica passou a usar no Brasil, né? Eu decreto em nome de Jesus, como se essa expressão ela se tornasse, então, uma espécie de frase mágica, que quando nós utilizamos, ela se torna, então, um poder, uma magia branca, né? Não. Quando nós falamos em nome de Jesus, significa que nós estamos agindo e pedindo pelos interesses dele diante do Pai, e por isso nos será concedido. Nós apresentamos as nossas necessidades, nós apresentamos as nossas debilidades, nós apresentamos os nossos interesses diante de Deus pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos acesso ao Pai, primeiramente, porque nós temos um nome a quem recorrer, nós temos um nome a quem invocar, nós temos alguém que nos favorece e nos permite estar diante do Pai, mas também, meus irmãos, nós temos a promessa de sermos ouvidos pelo Pai. Aquele que antes era nosso inimigo nos recebe e nos atende em tudo. E quem é que é atendido em tudo pelo seu Pai? É um filho, né, irmãos? Portanto, observem como esse caráter de amizade com o Senhor Jesus Cristo nos coloca diante de Deus em uma posição de sermos totalmente favorecidos por Ele em nossas necessidades, debilidades, aflições, se nós então vivemos isso pelo interesse do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos então algumas reflexões para fixar o ensino de hoje. Primeiramente, você é um amigo de Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que começar a nos fazer. Cada um desses domingos, meus irmãos, tem servido para isso, para nós nos questionarmos sobre isso. Eu sou um cristão? Eu sou um discípulo de Cristo? Nós temos estudado sobre as marcas disso. Eu sou uma testemunha, um crente. Hoje eu sou um amigo de Cristo. E algumas pessoas, eu já ouvi muita gente falar isso. Olha, eu sou assim com Deus. É mesmo? Mostre pelas suas obras. É isso que Tiago vai tratar na epístola dele. As suas obras testemunham de alguém submisso à vontade e ao interesse de Cristo? Você vive pelos interesses de Cristo? Isso ao menos passa pela sua cabeça durante o dia? Qual é o interesse de Cristo nesse sentido? O que o Senhor quer em relação a essa questão? Você consulta a Escritura para saber isso, irmãos? Um amigo de Cristo tem essa preocupação constante no coração. O que Cristo ordena em relação a isso? Porque eu sou um amigo dele se eu fizer tudo o que ele ordena. Portanto, em todos os campos da minha vida, eu estarei preocupado em saber o que Cristo ordena. Não é mais o meu querer, o meu interesse, não é o que eu quero, irmãos. Cristo agora vive em mim. Nós precisamos entender isso. E quanto de maneira mais submissa nós tomarmos essa postura, mais experimentaremos da graça e do amor e do poder do Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta importante, né, é exatamente isso. A minha vida dá provas dessa amizade. Paulo, meus irmãos, constantemente diz isso a nós. Não só Paulo, todos os apóstolos que escrevem. Nós vemos Paulo falando, provai a vossa salvação. Nós precisamos, irmãos, provar a nossa salvação. Não é porque nós dizemos que nós estamos salvos que nós estamos salvos. Desde quando nós temos poder para decretar a nossa salvação? O testemunho que nos traz paz é o testemunho que vem da parte de Deus, porque Ele é o juiz que sentencia. Portanto, meus irmãos, nós precisamos sim provar a nossa salvação em temor e tremor. Nada garante ela a não ser o testemunho de Cristo que nós estamos de fato nele.
Quando o autor de Hebreus escreve para os hebreus, ele fala, olha, se é que vocês têm experimentado da bondade do Senhor Jesus Cristo. Pedro também utiliza a mesma expressão. Portanto, constantemente nós vemos os apóstolos nos incentivando a verificar se nós de fato estamos no Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma cultura que acha que pelo fato de ser evangélico está com a salvação garantida. Por ouvir hinos já está com a salvação garantida, por ir à igreja já está com a salvação garantida. Mas Cristo diz para Nicodemos, você precisa nascer de novo, experimentar de uma transformação radical. E aqui Cristo diz, se você não está submisso aos meus interesses, você não é meu amigo. Portanto, irmãos, nós precisamos com seriedade provar nisso. Enganar, abafar a nossa consciência, criar desculpas para que nós amenizemos o peso da consciência, não vai servir de nada, irmãos. A não ser nos conduzir amortecidos ao inferno, que Deus nos livre disso. Portanto, precisamos provar a nossa salvação, olhar para ver se nós temos frutos de submissão à vontade de Cristo. A terceira pergunta é, você tem experimentado de Deus? A presença de Cristo, o amor de Cristo, a bondade, a fidelidade, esses atributos do Senhor estão presentes na sua vida, o peso da honra de Deus está presente na sua vida, você se preocupa com a santidade dele antes de pecar? Não, meu Senhor está vendo. Você se preocupa em desagradar a Deus? Você tem orado por consolo ao Senhor? Você tem orado por descanso ao Senhor? Você tem batalhado naquilo que Ele é? É difícil, irmãos. É difícil. Nós temos tudo para descansar em Deus. Nós temos o testemunho de que Ele é fiel e verdadeiro. Nós temos Cristo cravado em uma cruz e ressurreto, vencendo a morte, demonstrando que as suas promessas não passarão. Nós temos a plena convicção de que o Senhor é bom, mas às vezes nosso coração não experimenta disso. Nós duvidamos de Deus, duvidamos da vontade do Senhor, duvidamos da sua bondade. Deus nos livre disso, irmãos, precisamos lutar no campo do nosso coração contra Satanás. Ele é aquele que disse a Adão, Deus está mentindo. Se vocês pecarem, vocês terão algum benefício. Se vocês desobedecerem, vocês terão algum benefício. É a mesma mentira que ele reproduz todo dia no nosso coração. Lutem contra isso em oração. Lutem contra isso no conhecimento da palavra. Lutem contra isso dizendo, Senhor, me ajuda a experimentar e a provar que Tu és bom. A palavra provai e vede não é provar de testar. É provar de experimentar. Ou seja, experimentem a bondade de Deus diariamente e vocês verão que o Senhor, Ele é bom. Vocês testemunharão da bondade dele, não somente por ler que ele é bom, mas por perceber que ele tem sido bom com você. Você tem feito essa meditação? Olha como Deus tem sido bom comigo. Olha do que ele me livrou, olha do que ele me preservou. A salvação traz alegria ao seu coração. Oh, meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tem nos dado tanto e ainda assim somos tão insatisfeitos. Oh, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos conduza a um relacionamento mais profundo, porque nós recebemos a grande dádiva de sermos chamados por Cristo de amigos de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, ó Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Às vezes nós somos tão nublados, Pai, pelas batalhas dessa vida, Senhor, e ao mesmo tempo pelos interesses que militam, Senhor Deus, na nossa carne, no nosso coração. Ó Senhor Deus, nos leva a lembrar de por que nós fomos salvos, Senhor. Nos leva a lembrar do porquê nós fomos chamados, Senhor Deus, para sermos Teus amigos, Senhor, por meio do Teu Filho. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor Deus, de abafar as nossas consciências, de nos contentar com uma vida cristã nominal e cultural, Senhor. Livra-nos disso, Senhor. Ajuda, Senhor Deus, diante da Tua Escritura, a provar o nosso coração, Senhor Deus, a analisar a maneira como nós temos vivido, o que
tem significado para nós a dádiva de sermos chamados teu amigo, Senhor. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Muitos interesses pelo mundo ainda guerreiam no nosso interior, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Dai-nos graça, ensina-nos da tua bondade, nos conduz a experimentar, Senhor Deus, desse relacionamento tão gracioso, Senhor, que é ser chamado teu amigo, Senhor. Que nós imploramos a Cristo e te agradecemos.